Ah, minha querida, você não vai acreditar no que eu vou te contar agora. Imagina só, eu, uma moça de 25 anos nos anos 60, achando que tinha encontrado o amor da minha vida, e de repente descubro que tudo era uma grande mentira. Meu coração se partiu em 1000 pedaços, chorei noites inteiras. Mas olha, a vida me surpreendeu de um jeito que eu nunca imaginei. Se você está aí sentada assistindo isso, me diz nos comentários. Você já passou por uma traição que te deixou sem chão? Conta pra mim, que eu leio tudo e respondo com um coraçãozinho. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Vai, para não perder as próximas histórias reais como essa. Vamos lá. Eu sou a Dona Clara, tenho 88 anos hoje e vou te contar tudo como se você fosse minha neta sentadinha aqui do meu lado. Tudo começou lá em 1962 em uma cidadezinha do interior de São Paulo, onde eu morava com meu pai, o seu Antônio, um professor aposentado que me criara sozinho depois que minha mãe faleceu de uma febre alta, quando eu era ainda uma menininha. Eu trabalhava como professora em uma escolinha local, ensinando as crianças a ler e escrever, e adorava aquilo. Sentia que estava mudando o mundo, uma letrinha por vez. Meu pai sempre dizia: Clara, você é forte como sua mãe, mas cuidado com o coração, que ele é frágil. Eu ria, achando que ele exagerava. Naquela época, as mulheres como eu não tinham muita liberdade, mas eu me sentia livre nos livros e nas aulas. Não pensava em casamento, até que um dia tudo mudou. Eu me lembro como se fosse ontem. Estava saindo da escola carregando uma pilha de cadernos quando esbarrei em um homem na rua. Os papéis voaram para todo lado e ele, com um sorriso daqueles que iluminam o dia, se abaixou para ajudar. Desculpa, senhorita, eu sou um desastrado, disse ele com uma voz suave. Seus olhos eram castanhos, profundos, como um poço de segredos. Ele se apresentou como Carlos, um pintor que tinha acabado de se mudar para a cidade em busca de inspiração. Eu ri, nervosa, e respondi: Eu sou Clara, e você não é o único desastrado aqui. A partir dali, as coisas fluíram tão naturalmente. Ele me convidava para passeios no parque, pintava retratos meus, nada profissional, mas cheios de carinho. Eu me sentia viva, sabe? Como se finalmente alguém me visse além da professora certinha. Nos primeiros meses era tudo um sonho. Carlos contava histórias da sua vida. Dizia que era viúvo, que tinha perdido a esposa em um acidente de carro anos antes e que não tinha filhos. Eu vim para cá para recomeçar, Clara, e você é meu novo começo, ele sussurrava. Meu pai, no começo, torceu o nariz. Ele é mais velho, filha, e veio de longe. Cuidado, mas eu ignorei. Eu estava apaixonada, sentindo borboletas no estômago toda vez que o via. A gente saía para dançar em festas locais, comia pastel na feira e ele me fazia rir com suas piadas bobas. Mas olhando para trás agora, tinha uns sinais que eu ignorava. Ele trabalhava pouco, sempre dizendo que as pinturas não vendiam bem e pedia dinheiro emprestado de vez em quando. É só até o próximo quadro vender, justificava. Eu dava porque amor é assim, né? A gente quer ajudar. Um dia, Carlos me pediu em casamento. Foi simples, no nosso cantinho favorito no Rio, com um anelzinho de prata que ele disse ter sido da mãe dele. Eu chorei de emoção e disse sim. Meu pai relutou, mas acabou cedendo. Casamos no cartório, só nós dois e uns poucos amigos. Sem festa grande, porque ele disse que não gostava de ostentação. Mudamos para uma casinha alugada no bairro e no começo era puro mel. Ele cozinhava para mim, me abraçava aí à noite e eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Mas aí veio a primeira nuvem escura. Carlos começou a viajar mais, dizendo que ia vender pinturas em cidades vizinhas. Ficava fora dias e quando voltava estava distante, como se carregasse um peso. Eu perguntava, mas ele mudava de assunto. É só cansaço, né, amor? Foi nessa época que a Sofia apareceu. Carlos chegou em casa um dia com uma mulher ao lado. Clara, essa é minha irmã Sofia. Ela está passando por um problema lá na cidade dela e precisa ficar com a gente um tempo. Sofia era bonita, com cabelos longos e um sorriso tímido. Ela contou que o namorado era violento, que tinha fugido dele depois de uma briga feia.
Mostrou uns machucados no braço e eu, com o coração mole, disse: Fica quanto tempo quiser, Sofia. Aqui é seguro. No começo foi bom. Ela ajudava na casa, cozinhava pratos que Carlos adorava e a gente conversava aí à noite. Mas aos poucos comecei a sentir algo estranho. Eles passavam horas rindo juntos, contando histórias da infância que eu não conhecia. Eu entrava na sala e eles paravam de falar, como se eu interrompesse um segredo. Meu estômago revirava, mas eu pensava: são irmãos, Clara, para de bobagem. O tempo passava e Sofia não ia embora. Eu trabalhava o dia todo na escola, exausta com as crianças, e à noite via os dois cada vez mais próximos. Uma vez peguei eles de mãos dadas na cozinha. É só carinho de irmão, disse Carlos. Mas meu coração apertava. Comecei a me sentir sozinha na minha própria casa. Perguntei para ele: Carlos, quando a Sofia vai embora? A gente tá recém-casado, precisa de espaço. Ele ficou sério. Ela tá traumatizada, e amor, seja paciente. Eu engolia, mas a dúvida crescia, e tinha as ligações. Sofia saía toda semana pro orelhão da rua, dizendo que falava com os pais. Por que não ligava de casa? Eu via ela voltar agitada, e Carlos sempre perguntava: Tudo bem? Eles trocavam olhares que me deixavam gelada. Uma noite, depois de uma discussão, decidi desabafar com minha amiga Lúcia, que trabalhava comigo na escola. Lúcia, tô me sentindo invisível. Eles são tão unidos e eu... Ela me ouviu e sugeriu: Clara, verifica se essa história de violência é verdade. Violência é verdade. Meu irmão é policial, posso pedir para ele checar. Eu hesitei, mas a curiosidade venceu. Dias depois, Lúcia voltou. Não tem denúncia nenhuma, Clara. Nada sobre Sofia. Meu mundo balançou. Confrontar ou não? Resolvi observar mais. Uma tarde, revirando as coisas dele, achei uma foto antiga. Carlos e Sofia, jovens, abraçados de um jeito que não era de irmãos. Ela no colo dele, rindo. Meu coração disparou. O que é isso? Pensei, tremendo. Não aguentei. Fingi uma viagem para uma reunião de professores em outra cidade. Arranjei uma mala, beijei Carlos e saí. Mas em vez de ir, fiquei na casa de uma tia próxima, esperando. À noite voltei de fininho. Entrei pela porta dos fundos, o coração na boca. E lá estavam eles, no nosso quarto, nus, rindo como se nada. Carlos fumava um cigarro. Ele que jurava odiar fumo. Gritei: O que é isso? Eles pularam se cobrindo. Clara, não é o que parece, disse ele. Sofia chorava. Deixa explicar. Explicar? Meu Deus, o que veio depois foi pior que pesadelo. Sentamos e Carlos confessou. Sofia não é minha irmã. Ela é minha esposa. Eu congelei. Como assim? Nosso casamento? Ele abaixou a cabeça. Usei documentos falsos para casar com você. Meu nome verdadeiro é Paulo. Paulo? Meu marido nem se chamava Carlos. Ele contou que era casado com Sofia há anos, que se apaixonou por mim e quis as duas. O amor é grande o suficiente para nós três, disse como se fosse normal. Sofia assentia. Eu aceito dividir, Clara. Ele nos ama igual. Eu sentia náuseas. Vocês são loucos. E as crianças? Vocês têm filhos? Eles se olharam e veio o golpe. Temos dois, um menino e uma menina, ficando com meus pais. Filhos? Ele tinha uma família inteira ali escondida. Saí dali correndo, chorando, direto para a casa da Lúcia. Contei tudo e ela ficou horrorizada. Isso é crime, Clara, bigamia, falsificação. Dormi lá, o corpo tremendo. No dia seguinte, decidimos agir. Lúcia me levou a um advogado amigo e montamos o caso. Descobrimos mais. Paulo tinha se divorciado de uma primeira esposa, deixando uma filha para trás. Fomos até a cidade dela e a ex, chamada Rita, contou tudo. Ele me traiu com Sofia, que era como uma irmã para ele desde criança. Os pais dela morreram num acidente e os meus sogros a criaram. Rita tinha uma menina de 10 anos, filha dele, abandonada. Ele sumiu, prometendo voltar, mas nunca mais. Vi fotos, olhos iguais aos dele. Meu coração doía por ela, por mim. Mas o pior,
Rita disse que Sofia engravidou dele enquanto ainda casados, e eles fugiram juntos, deixando a criança com os avós. Eles têm mais 2 filhos agora, Clara. Ele é um mentiroso nato. Voltei para casa, mas Paulo ligou. Clara, volta. Vamos viver todos juntos com as crianças. Minha mãe aprova. A mãe dele? Liguei para os pais dele e a dona Margarida implorou. Não prenda meu filho. Ele errou por amor. Amor? Aquilo me enfureceu. Contei para o meu pai. Ele, que sempre foi quieto, explodiu. Ninguém machuca minha filha. Chamou contatos e em semanas estávamos no tribunal. No julgamento, as provas eram irrefutáveis. Documentos falsos, depoimentos de Rita, fotos. O juiz condenou Paulo a 5 anos por bigamia e falsificação. Sofia a 2 anos como cúmplice. Vi eles algemados e senti um vazio. Alívio, mas também pena pelas crianças. Meu casamento anulado, voltei para a casa do pai. Vazia. Chorei meses, questionando tudo. Por que eu, pai? Ele me abraçava. Você é forte, filha. Vai passar. E passou. Aos 30, conheci o Roberto, um engenheiro gentil no trabalho do pai. Ele era viúvo de verdade, sem mentiras. Namoramos devagar e casamos. Tivemos 3 filhos. O mais velho, o Antônio como o avô, e 2 meninas. Enfrentei problemas de saúde, um cisto que explicava minhas dores, mas superei. Hoje tenho netos correndo pela casa e Roberto ainda me faz rir. Olho para trás e sinto a dor, mas também gratidão. A vida me derrubou, mas me levantou mais forte. E você, o que acha? Já superou uma traição assim? Me conta nos comentários e se curtiu, dá like e se inscreve para mais histórias. Beijo no coração.